Alô, alô. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, né? Já estamos às 13 horas, já tá de tarde. Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Mamãe Quero Papá. Hoje essa live é bem especial, né? É voltada para os pais, o papel deles na introdução alimentar dos seus bebês. Não é uma coisa muito comum da gente ouvir falar, né? De ter alguém voltado para os pais, para trazer os pais para esse momento tão especial dos seus bebês. Mas é isso que eu quero fazer de diferente hoje. Eu quero mostrar para os papais como eles são importantes também nesse processo, como um processo como um todo de desenvolvimento do bebê, né? E aí eu quero esperar mais um tempinho para mais pessoas entrarem. Se por acaso você conhecer algum pai que possa estar ouvindo, possa estar participando com a gente desse momento, manda um convite para ele estar aqui com a gente. Se por acaso realmente ele não puder estar ouvindo isso agora ao vivo, pode ser mais tarde também. Mas é importante, gente. Todas as pessoas da família são importantes nesse momento, né? Não é só a mãe que é importante no processo todo de desenvolvimento do bebê, o pai também conta, os avós, tá? E lembrando, quero agradecer a você que participou da nossa pesquisa. Muito obrigada, tá? Várias pessoas participaram com a gente, escolhendo o tema de hoje. E aí o tema que foi menos votado, que também não foi tão diferente assim, a votação foi bem acirrada, digamos assim, foi bem quase que empate. E aí na próxima semana, às 13 horas, a gente vai trazer também um especial para as vovós, tá? Que são muito importantes também em todo esse processo. Muitas avós cuidam dos seus bebês e aí muita coisa mudou de lá para cá. E aí eu quero trazer essas atualizações para as vovós para que haja mais unidade na família quando a gente fala de alimentos para o bebê, certo? E aí eu quero trazer também uma novidade para vocês, que próxima semana, depois, lá no finalzinho da live, eu quero fazer um sorteio se você não sabe, eu produzi um livro de introdução alimentar, um livro digital, e eu quero dividir com vocês, vou fazer um sorteio, e aí eu vou estar nessa semana produzindo a foto oficial. Você vai poder compartilhar isso com as outras pessoas para que elas participem também do sorteio com a gente, tá? Foi um material que eu preparei muitas horas de estudo para deixar bem legal. Várias pessoas fizeram a revisão, inclusive minha prima. Obrigada, Mara, por estar aqui na live com a gente. Várias mamães fizeram a revisão para mim do material para saber se estava claro, legal, para saber se estava de acordo com o que elas esperavam, né? Saber deste momento. E elas aprovaram, então eu lancei, tá bom? Não é o mesmo e-book, os primeiros passos do bebê, que você baixa gratuitamente lá. É um material mais extenso, mais detalhado, com muito do que eu vivi na prática da introdução alimentar dos meus 2 pequenos, tá? E deixa eu ver isso. Então a gente vai começar a nossa live. Se você estiver gostando, acena aqui pra mim. Se você quiser participar também, manda um convite aqui, que aí a gente já aceita e traz você ao vivo, certo? Manda coraçõezinhos, vamos interagir, gente. Se você tiver perguntas também, pode trazer suas perguntas, suas colocações, sua vivência. Se tiver algum pai aí, vai convidando o pai para participar com a gente. Os papais, por favor, se posicionem também, tá? Vai ser muito bom ter você aqui com a gente, contando um pouco da sua experiência também, né? A gente sabe que tem muitos pais que gostam, que participam bastante nessa vida do lar, né? Com os cuidados com os filhos, certo? Quero dizer para os papais também que não tô aqui para dar bronca em ninguém. Eu tô aqui para te mostrar o quão importante você é nesse momento da vida do seu bebê, tá bom? E quero te dizer, eu quero falar para as pessoas que já estão aqui com a gente, que a família, para mim, a família é como um time. E aí esse time, todo time tem que ter unidade. Apesar de ter pessoas diferentes, com funções diferentes, mas esse time ele trabalha para um objetivo comum. E quando a gente fala da introdução alimentar, o que seria esse objetivo comum? Uma criança crescer saudável, comendo de tudo saudável,
né? E que vai se desenvolver em um adolescente, um adulto que come bem, que faz boas escolhas alimentares para manter essa vida saudável. A gente sabe que muitos alimentos prejudicam. Coraçãozinho chegando! A gente sabe que muitos alimentos trazem prejuízo realmente no desenvolvimento, inclusive, do bebê, por ter alguns compostos que não fazem bem. E aí, quando a gente fala de introdução alimentar, a gente vê que, às vezes, essa unidade dentro do lar não é muito bem estabelecida. Só uma perguntinha aqui. Vocês querem entrar para participar comigo na live com depoimento? Não sei se vocês apertaram o botão certinho, se é isso mesmo. Gente, é a minha mãe ou meu pai aqui? Acho que é a minha mãe. Mãe, quer participar aqui dando uns seus comentários? Só me fala aí, manda aí. Se for, aí eu ponho vocês aqui no ar. Certo? E então, o que acontece? Já eu sempre falo, né? Desde o namoro, desde o casamento, no início do casamento, antes de vir os filhos, vocês têm que já ir conversando sobre essa questão da alimentação. Muitas vezes o pai e a mãe têm posicionamentos diferentes, né? E isso tudo vai impactar no bebê. Então, se a família, por exemplo, opta por não comer carne, ou não comer ovo, não comer nada de leite, então tudo isso aí tem que ser bem estabelecido entre os dois para não ficar para o bebê vai ficar como uma disputa de poderes, quase, né? Então, isso aí é muito prejudicial para o neném e que ele não veja essa unidade. E uma das coisas que é complicada hoje também, porque culturalmente a gente vem de uma linha, digamos assim, de que a mãe é a principal responsável apenas pela nutrição da família e tudo, ela que faz as escolhas. O marido não participa muito. E quando a gente vem para o cuidado infantil, isso se restringe ainda mais. Então, realmente, um grupo menores de homens realmente põe a mão na massa para cuidar do bebê. Inclusive, na alimentação, isso é mais restrito ainda, mais difícil de você encontrar. E aí, quando a gente vê assim, e aí, quem vai decidir como que vai fazer a alimentação do bebê? Os pais, às vezes, por conta do trabalho, não participam das consultas com o pediatra, não escutam as orientações, ou então, junto com essa desinformação, né, dos pais, às vezes a orientação também passada pelo profissional não é muito condizente com o que a gente está vivendo hoje de melhores práticas na introdução alimentar. Juntando isso tudo, fica que o pai fica à parte, né? E é uma das propostas já há um tempo de trazer esse pai para participar da vida do bebê, inclusive até no momento do parto, de cortar o cordão umbilical. Algumas instituições permitem isso, do pai estar com a mãe durante o trabalho de parto. Tudo isso aí vai preparando esse homem para ele se inserir de forma mais firme, né, mais presente na vida da família. Isso é super, hiper importante, tá? E uma coisa que eu queria deixar para os papais já irem pensando é que o seu bebê, ele te ama, ele te observa e ele quer ser igual a você, tá? Para você ter noção aí da importância que você tem na vida do seu filho. Essa live não vai ser muito longa, porque eu sei que os homens não têm paciência, tá? Então, eu vou fazer mais curtinha, bem objetiva, para que você participe, que você esteja com a gente e que saiba de como você impacta na vida do seu bebê, certo? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente vê muito no bebê já bem cedo, às vezes antes de 6 meses, coraçãozinho chegando, é que esse bebê, ele vai te imitar. Então, ele percebe sua presença ainda na barriga da mãe, ele já se mexe, ele faz algumas coisas que a mãe já percebe. Opa, ele tá reagindo, né, à presença do pai. Quando o pai fala, quando o pai brinca, passa a mão na barriga, o bebê já percebe. Então, esse vínculo, ele vem sendo construído. Então, o bebê, depois de um tempo, que ele fica mais espertinho, ali lá pros 4 meses, ele já balbucia, ele já começa a brincar um pouquinho. Ele vai te imitando, papai, certo? E isso continua, né? Esse filho, ele tá vendo o que você tá fazendo, então aí, quando daqui a algum tempo ele vai falar igual a você.
ele vai estar usando o seu sapato quando ele começar a andar. Toda criança ama fazer isso, né? Imitar os adultos, pega o sapato, pega a roupa, quer se vestir igual o pai, igual a mãe, não é verdade? E usa os utensílios. Se você é mais acostumado a usar a colher, o bebê tende a gostar mais da colher. Se você utiliza mais o garfo, o bebê tende a utilizar mais o garfo. Então ele tá vendo o que você tá fazendo e você é a referência dele. Não apenas no seu gesto, no seu jeito de falar, no seu jeito de dirigir o carro. Se você fala mais alto, fala mais baixo, o seu tom de voz, o que você usa para se comunicar com o bebê. E isso também na alimentação. Se você come mais frutas e verduras, ele tende a comer mais frutas e verduras também, porque há uma unidade no lar e o bebê tá vendo o que você tá fazendo, vendo o que a mãe tá fazendo, e todo mundo junto vai estar construindo no bebê alguns hábitos e a visão dele sobre aquilo. Então, quando a gente também faz diferente, né? Se a gente come no sofá assistindo televisão, se a gente não tem horário para comer, come qualquer coisa, a gente tá passando uma visão da alimentação pro bebê. Né? E isso é difícil de ser reconstruído quando o bebê cresce, tá? Mudanças de hábitos são muito difíceis de ser feitas, por isso que a gente adulto também tem essa dificuldade grande de estar mudando alguns hábitos. E para o bebê, se você começar fazendo algumas coisas diferentes, né, tendo realmente aquele momento de refeição, porque geralmente o homem é mais impaciente um pouco, então às vezes bibica muito, então o filho tá vendo. Então você não tem aquele momento de parar, sentar, comer, depois se comer, aí sai, passam várias horas e aí você volta, come de novo, tem aqueles momentos bem estabelecidos. O bebê tá vendo isso e isso vai sendo construído nele, né? Essa visão que ele tá tendo. Então, se você é a referência dele e você tem esses hábitos, fica difícil dele fazer diferente, né? E outra coisa que é muito, muito comum é que por conta de os pais eles não poderem estar tão presentes nas consultas e que a visão dele às vezes assim é de que não precisa estar junto porque a mãe tá lá. A mãe todo momento que não é momento livre, porque mãe dificilmente tem momento livre. Aquele momento que ela já tá muito cansada, que ela para um pouquinho, às vezes pega o celular para olhar alguma coisa, ela vai procurar receita. É verdade, mamães? Me digam aí se eu estiver errada. Vai procurar receita, vai procurar alguma coisa de desenvolvimento do bebê, como estimular o bebê na alimentação, como estimular o bebê a andar, sentar, falar. É verdade ou não é? Vão me falando aí. E aí o que acontece? A gente tá sempre muito ligada nesse mundo do bebê, no que fazer para o bebê melhorar, né? Crescer mais, se desenvolver. O homem nem tanto, pelo menos não é o tão comum a gente ver isso. Tomara que isso melhore, né? Que mais pais estejam presentes. A gente vê alguns pais também levantando várias bandeiras aqui no Instagram. Parabéns a eles, né? E aí o que acontece? Muitas coisas mudaram, né? Alguns hábitos de antes não são mais feitos hoje, porque a gente viu que não tem mais tanto benefício assim em fazer dessa forma. Né? A gente vai aprendendo, vai se adequando para que novas coisas sejam mudadas, né? E aí a gente consiga trazer mais saúde para os nossos bebês, não só no momento de agora, mas também para o futuro. O que acontece? Os homens às vezes não estão nessa mesma sintonia. E aí a gente vê, isso aqui é interessante, eu fazia assim, mas não é tão legal, fazer diferente. E aí, se você não tiver também com a mente aberta para estar recebendo essas informações, né, da mãe, do bebê, fica difícil para vocês terem essa unidade, né? E muito do que foi passado, né, do que vocês viveram, de como vocês se alimentaram, vocês, né, geralmente as pessoas dizem isso, eu tô bem, fiz isso, tô bem, tô aqui, tô sadio, e aí tende a replicar isso com o bebê. Mas a gente, como eu falei, algumas coisas realmente mudaram, e aí quando a gente vai fazer isso com o bebê, hoje, a mãe que já tá mais antenada, que já leu mais, que já se informou mais, diz, não é assim. E aí, mas por que isso e tudo? E fica aquele embate, tá? Mas o que eu quero trazer pra você hoje é que você também é importante, que é extremamente necessário que o pai também esteja junto pra estar aprendendo sobre o que deve se dar pro bebê. Gente, tem muitas pessoas que falam assim, a minha esposa é muito neurótica, é muito exagerada, o menino não pode comer nada e não sei o que. Não é isso.
é que, como eu digo, cada fase tem o seu cuidado e que um bebê, por exemplo, de 1 ano, um bebê de 2, ele não precisa comer tudo que existe no mundo. Ele tem os seus momentos. Em determinado momento, ele vai comer, por exemplo, seu filho nunca vai comer McDonald's? Provavelmente vai. Nunca vai comer batata frita? Não, é muito provável que ele coma batata frita. Mas o meu filho, o mais velho, tem 3 anos, ele não precisa comer isso agora. Né? Deixa para mais tarde, quando ele tiver mais consciência do que pode, o que não pode. E aí, como dependendo do trabalho que eu vou fazendo com ele, ele vai saber dosar a quantidade também. Né? Não é viver numa bolha que você não possa comer nada do que tem aí, né, de industrializado, mas você ter consciência. É isso que a gente quer construir, na verdade. São crianças que vão criando uma consciência de alimentação para que quando elas forem voar, né, elas façam isso com mais consciência e não caiam nos exageros, né, do comer em excesso, certo? E aí, tem algum papai aí que quer falar? Como é que foi a introdução alimentar do seu bebê? Se você gosta do tema, se você leu alguma coisa, como é que foi? Ou caiu de paraquedas também na paternidade? Gente, é muito interessante, trazendo um pouco para a parte prática, né? Essa questão de que os filhos comem muito do que o pai come, né? Acho que meu pai tá online, ele vai poder dizer se é verdade ou não. Que quando o pai prepara alguma coisa para comer, é incrível. Isso não foi só comigo e com a minha irmã, acontece na minha casa e acontece na casa de algumas amigas que a gente já conversou. Que o pai prepara alguma coisa para comer, os filhos correm. Né? Às vezes o pai não consegue comer junto com a família, alguma refeição, e aí ele chega depois para comer. Quando ele senta para comer, corre todo mundo. E aí aqui em casa é ovo. Seja mexido, frito, do jeito que for, meus filhos, frito assim, né, assadinho, meus filhos correm pra comer com o meu marido. Se for banana amassada também com canela, eles correm pra comer. Então, assim, seja lá abacate, seja lá o que for que meu marido for comer, eles correm pra comer junto. Então, assim, parece que quando o pai vai comer é meio que uma novidade, assim, a mãe já, acho que por estar mais próxima, não é mais novidade. O pai vai comer, todo mundo vem, se junta e come junto, come do mesmo prato e tudo, e é aquela festa. Então, assim, pais, vocês não imaginam o poder que vocês têm de estar ensinando também boas práticas para o filho de vocês nesses momentos, tá? De vocês estarem mostrando para ele o que é bom, o que é saudável, que é legal. Então, junta, senta no chão para comer, não tem problema, faz aquela rodinha e todo mundo come junto, tá? Assim, é descomplicar realmente a alimentação e trazer para a memória do bebê momentos bons, momentos prazerosos, tá? E é muito engraçado quando isso acontece, assim, você vê como que comer com o pai é legal e empolgante. Eu vejo muito isso aqui em casa, acontece demais. Acontece aí na casa de vocês, quem já tem, né, os filhos um pouquinho maiores. E é muito interessante, assim, a gente ver, né, esse amor que os filhos têm pelo pai, como que gosta de estar junto. E também nos momentos de refeição, assim, se meu marido por acaso não, tá apressado, vai sair, tudo, e meu filho chama, papai, vem comer junto. Né, esse amor que os filhos têm e do prazer que eles têm de estar junto com a gente compartilhando, né? E compartilhando comida, às vezes ele recebe alguma coisa, assim, papai, come aqui, você não tem, ou às vezes, como aconteceu ontem, né? Meu marido ainda tava pondo o prato dele e o meu filho, olha, papai, toma aqui um pedacinho, não lembro o que era, não sei se era um pedacinho de frango, você não tem ainda, você não tem. Então ele já tá compartilhando o alimento, né? Isso é muito bacana de se ver. Né, realmente, e ele sabe que o pai come, né? E aí ele compartilha, tá? E deixa eu ver o que mais aqui. Eu anotei aqui umas coisas para trazer para vocês. Por que vocês acham que é tão difícil para o homem estar se envolvendo no cuidado do bebê com a alimentação? Vocês acham que, não sei, não se importa, não se liga, ou é... Porque não sei, não caiu a ficha. Vão me falando aí, gente, vão participando, tá? É muito interessante, eu li um tempo atrás um artigo falando como o comer junto impacta, inclusive, na qualidade do que você come. Por exemplo,
Quando você está fazendo uma refeição só, você tende a comer menos saudável, digamos assim, né? Fazer escolhas um pouco menos saudáveis do que quando você está comendo junto. E crianças e adolescentes que comem só tendem a ter uma alimentação muito, muito ruim. Então, assim, comer em família realmente leva as pessoas a fazerem melhores escolhas, seja porque eu, por exemplo, eu como mãe quero comer melhor por conta dos meus filhos que estão lá comigo, eu quero preparar algo melhor do que se eu for comer sozinha. Eu não sei com vocês, mas isso acontece. A gente tá sozinha em casa, então assim, como que tá pronto, não se dedica tanto quando a alimentação é só pra gente do que quando tem mais alguém em casa. E aí, com vocês é assim também? Como que tem, só descongela ali rapidinho e pronto? Aqui, às vezes na correria eu acabo fazendo isso. Mas aí se os meninos estiverem em casa, se o marido estiver em casa, aí a gente dá uma incrementadinha, a gente faz mais coisas, tá? E dá uma melhoradinha no prato, né? Então, comer junto é muito importante. E essa fase do bebê, né, a partir dos 6 meses, é uma fase de imitação muito, muito grande. Então ele tá querendo descobrir o mundo. Ele descobre o mundo através dos pais, né, da gente que tá ali em contato com ele, mostrando para ele, inclusive, como é que é comer, como é que é falar, as palavras, a repetição, né? Vai trazendo no bebê a construção de linguagem, a construção dos hábitos de alimentação. Então você, papai, você tem um papel muito, muito importante. Se você come, o bebê, isso passa para segurança para o bebê de que aquilo ali é saudável, aquilo ali é bom para ele, aquilo ali é de comer. Ele leva muitas coisas à boca, mas porque ele está aprendendo ainda, né? Aprendendo sobre o mundo através da boca, através do tato. E aí, quando ele leva um alimento à boca, que ele percebe que aquilo ali é de comer, e vai mastigando e tudo. O que você, pai, compra, oferece e você também come na frente do seu filho, é fundamental para construir nele essa consciência de que aquilo ali é de comer, aquilo ali é bom. Se meu pai come, por que eu não posso comer se aquilo ali der para ser bom, se é de comer? Então ele não tem aquela consciência de que isso aqui é um doce que eu não posso comer demais, eu tenho que comer o meu almoço, meu prato, né? Então essas coisas vão sendo construídas na consciência do bebê. E, por exemplo, muitas pessoas foram criadas tomando iogurtes, né? Muitas dessas coisas industrializadas que seriam as comidas de criança e que a gente vê hoje que a indústria colocou pra gente como uma comida de criança, mas que na verdade aquilo ali foi construído para, digamos, fisgar o bebê para que ele consumisse aquilo posteriormente e fosse realmente fiel àquele alimento, né? Então, um iogurte, aqueles petit, né? Eles são bem docinhos. Aquilo ali, claro que é gostoso, a criança vai querer, a criança toma uma vez quer mais. Lógico, né? A criança tem paladar, já desde a barriga a criança sente sabores. E aí ela tende a gostar também de alimentos mais doces, de tudo mais doce. É um instinto natural nosso. O que acontece? Se você estimula isso demais, que é o que acontece nesses alimentos industrializados, eles têm uma quantidade de açúcar muito grande, muito mais do que teria numa fruta. O que acontece? A criança fica realmente dependente daquilo ali. E aí, eles são muito gostosos, eles são feitos realmente para fisgar o paladar nosso. E aí, por que eu vou comer um brócolis que não é tão gostoso? Eu quero aquilo ali. Então, assim, a criança, ela vai fazendo essas comparações e ela vai querendo aquilo que é mais gostoso. Você prefere comer um prato mais gostoso, mais saboroso ou um prato mais ou menos? Todo mundo prefere um prato mais gostoso, né? E aí, pra criança é isso. Ela não tem noção de que aquilo ali não é um alimento pra ela estar comendo sempre. Tudo. É gostoso e ela quer comer, ponto. Né? Então a gente precisa se alinhar realmente e entender que muitas coisas que são postas como saudáveis, alimentos saudáveis, não são tão saudáveis assim. O saudável realmente é aquilo que a gente pode comprar no supermercado que veio da terra, né? E que a gente pode estar construindo aquilo ali. Não é aquilo que tem uma lista infindável de ingredientes. Essas coisas elas podem inclusive até trazer malefícios, alergias alimentares para o bebê, tá, papai? Então quando a sua esposa estiver falando, isso aqui não é legal, não é bom, porque tem muito açúcar, porque tem corante, que não sei o que.
ela tá falando apoiada no que a gente tá vendo hoje de resultados nos bebês. O que acontece? As crianças que cresceram tomando, né, esses iogurtes, muito biscoitinho, essas coisas, acabam desenvolvendo algum problema nutricional, né, colesterol elevado, as coisas. E a gente vê que crianças muito novas já estão com problemas de gente grande, né? Às vezes a glicemia elevada, ou a própria pressão arterial elevada, numa faixa etária que antigamente a gente não via isso, né? Então, o papai, ele pode estar ajudando a mãe, ou vice-versa, né? A estar trazendo essa alimentação mais saudável para o bebê, para que o bebê construa esse processo de alimentação saudável, de forma natural, que não seja forçado por conta de uma doença, tá bom? Aqui com um comentário. Meu pai, por passar a maior parte do dia fora do trabalho, ao chegar em casa, acho que não tem que se envolver na vida comum do lar junto com a esposa e filhos. Isso envolve educação, disciplina e alimentação. É muito verdade. Essa questão, assim, de que ainda acontece muito, né, do marido ser o provedor, né, a função dele seria apenas essa, né, mas na verdade a gente sabe que muito além do que prover o alimento para casa, o marido, o pai, ele continua também na educação dos filhos, ele também é responsável por isso, né? E a educação dos filhos não é só de que tem que ser comportado, não fazer bagunça, não gritar, não falar palavras rudes. É também nessa questão de alimentação, né? A gente é exemplo, né? Como eu falei no início, né? O bebê, ele te ama, ele te observa e te imita. E isso em todas as áreas da vida, tá, papais? Então, vamos juntos, vamos ser essa unidade dentro da família, de estar trazendo conhecimento também. A gente precisa buscar, educar filhos é tão difícil, né? São tantas nuances, cada um é diferente e tudo, e a gente precisa criar estratégias para isso. A gente precisa utilizar essa criatividade que vem quando a gente se torna pai e mãe, que é incrível, né? A gente faz coisas que a gente nunca imaginou que a gente conseguiria. E quando a gente pensa na alimentação, a gente pode estar brincando durante a alimentação. A alimentação do bebê, durante, né, a refeição, ela deve ser um momento alegre. E aí você pode brincar com o bebê um pouquinho durante a refeição. Não é nada muito... Não é pra ser formal, não é pra ser chato. O momento de alimentação ele tem que ser um momento divertido, um momento alegre. Você pode fazer uma brincadeira com brócolis, uma brincadeira com a laranja. Gente, homem é tão criativo pra fazer essas coisas, de tá inventando brincadeira e tudo. Por que não trazer isso também pra alimentação? E quando você alia essa sua criatividade, esse sua iniciativa mesmo, assim, sua alegria, com alimentação saudável, e para isso existem os manuais, para isso existem as lives, para isso existem os Instagrams que trabalham bastante isso, você consegue deixar um momento muito legal. O bebê, gente, ele tem ele ama muito o seu pai. E ele quer muito seu pai presente, seja na hora da alimentação, seja na hora da brincadeira e tudo. E aí, uma brincadeira que a gente faz aqui em casa, né, trazendo assim de exemplo para vocês criarem de vocês também. Quando a gente vai comer laranja, eu corto a laranja em 4, e aí aquela casquinha vira um barquinho. E eu pico a laranja para ser os peixinhos. Então a gente canta uma musiquinha, ou então a gente brinca que o barquinho tá cheio de peixe, que ele vai ser um peixe grande que vai comer os peixinhos, ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a alimentação, ela tem que ser legal, ela tem que ser divertida. E aí você pode criar os seus rituais de alimentação junto com o seu bebê. Isso é super legal. Gente, isso vai criar no bebê esses momentos legais, inclusive de alimentação, vão criar conexões no bebê e associações, que o momento de se juntar para comer com a família é um momento legal, e isso vai ser lembrado posteriormente também. Sabe aquela vontade, assim, quando você tá... Imagine o que você quer que o seu bebê lembre de você daqui a vários anos. Vamos supor que seu filho vai morar em outro local, outra cidade, e aí você chega na hora da alimentação, você quer que seu filho lembre de você, essa hora, ou então assim, uma data especial no ano, aniversário de alguém,
Se eu tivesse junto com meus pais nesse momento, há anos atrás, a gente estaria fazendo tal e tal coisa, né? Então é muito legal quando a gente pode trazer essas memórias boas para os filhos da gente, inclusive na parte da alimentação, tá? É muito, o que eu quero trazer aqui para vocês é como criar realmente assim esses momentos serem mais interessantes, serem mais alegres para todo mundo. Porque não adianta a gente ter aquele padrão rígido demais, não pode se sujar, não pode brincar, não pode... Gente, isso é horrível, você vive engessado e não é o que a gente quer para os bebês, tá? E os pais, eles têm uma alegria, uma coisa mais, é engraçado. Turma geralmente que tem mais homem é mais animada. Então, assim, os pais, eles têm um jeito, assim, diferente. O pai é ótimo, é muito criativo para estar fazendo brincadeiras, né? Então, você pode estar trazendo essa característica sua, se você tem, ou outra característica legal, também para a alimentação do seu filho. Brinca, não sei, a cenoura, o olhinho, e aí pode colocar, não sei, alguma coisinha pra fazer um sorriso, um tomate, alguma brincadeirinha assim com o seu bebê que ele vai amar. O homem é muito criativo, gente. Vamos usar os nossos dotes, as nossas habilidades na alimentação dos bebês para ajudar também as mamães, que a tarefa não é fácil. Tá? E quando a gente tem o apoio do marido é muito mais fácil, muito mais legal. Então você tem uma grande capacidade, papai, de estar trazendo essa unidade para dentro da família. Eu digo que meu marido aqui é o equilíbrio da força, porque é incrível. Quando ele tá comendo junto com a gente, quando ele tá em casa, a coisa flui, que é muito impressionante, né? O sono vai embora, os meninos gostam e a alimentação, o momento da refeição é mais tranquilo. Quando eu tô em casa, não sei, parece que o sono chega, o menino fica nervoso, olha pro prato, se não gostar, chora, e é aquela confusão. Nem sempre, né? Mas acontece. Então, assim, o pai, ele parece que, às vezes, quando ele vem, quando ele senta à mesa, traz uma calma, traz uma sensação de completude na família que ajuda muito para que o processo ande de forma mais leve, mais fácil, mais interessante, tá? Então, papais, meu recado para vocês vocês são importantes, vocês precisam estar se inteirando cada vez mais com a vida do seu filho, na alimentação, na educação, para a construção de um indivíduo que coma bem, com prazer, coma alimentos saudáveis também, para ele não ter problemas lá no futuro. Cada criança tem a sua fase de comer bem e que ele vai comer algumas coisas que não são tão saudáveis um dia, mas não precisa ser tudo também nesse início da vida que é tão importante. Eu falo dessa importância também lá no meu livro digital que eu falei pra vocês, O Bebê no Mundo dos Alimentos. Tem um link lá, tem um botão lá no meu link do perfil, se vocês quiserem dar uma olhada um pouco lá na página que eu comento sobre esse livro, tá? Porque realmente é uma fase muito importante. E esses 2 primeiros anos do bebê são muito importantes para a formação dele de hábitos, tanto de educação mesmo, como educação alimentar, certo? E aí eu quero trazer isso para você. Papai, você é importante. É muito importante que você participe desse momento e que, se você não entende nada de alimentação, não sabe o que deve dar para o bebê, o que pode, o que não pode, converse com a sua esposa, os dois podem ir atrás junto, você pesquisar e aí você traz para ela, olha, achei isso, isso e isso. E aí, o que você acha legal? Vamos fazer, não vamos? A gente tem que ter unidade, tá? Não dá pra ficar cada um achando uma coisa, um vai no supermercado, aí compra uma bandeja de iogurte desses de fruta, que de fruta não tem nada, é só sabor, é só aromatizante, tudo essas coisas. Não é de fruta mesmo. Se quer iogurte de fruta, compra um iogurte natural, que só tem leite e fermento lácteo, bate com fruta. Pronto, isso aí é um iogurte de fruta de verdade, né? E aí você pode estar fazendo muita coisa, pode fazer sorvetinho em casa, pode fazer picolé em casa. Todas essas coisas você pode estar junto. E aí é um momento, esse momento de que o bebê é muito pequeno, é um momento complicado, porque os dois geralmente vivem muito cansados. Então, se você se faz mais presente, tanto o bebê percebe isso, vai ser muito positivo para ele, como também seu relacionamento com a mamãe, né? É bem cansativo mesmo, e aí se a gente não tiver ajuda fica um pouco complicado, certo? E ainda mais se cada um pensar de um jeito, certo? Então vamos ter unidade, gente, com certeza até o casamento de vocês vai estar melhor com isso. Vamos conversar, se você não entende, se você ou não quer ir atrás às vezes, então deixa a cargo de quem entende melhor.
e numa coisa que você não sabe se vai fazer bem ou não, deixa a outra pessoa decidir. É melhor do que ficar cada um falando uma coisa pode, uma coisa não pode, e a mesma coisa, uma hora pode com o pai, uma hora não pode com a mãe. Então isso é bem complicado, é bem ruim. Então eu sou do ponto de vista que existem momentos que o bebê vai poder comer, né? Mas assim, por exemplo, você dá uma pipoca para um bebê de 1 ano, uma pipoca para um bebê de 2 anos, é um risco grande para engasgo. Então assim, eu quero arriscar meu bebê se engasgar, vai que eu não consigo desengasgar meu filho, e aí, né? Se é um alimento que eu sei que ele pode ser postergado, é a mesma coisa, amendoins, as balinhas, essas coisas, tudo isso aí não tem necessidade do bebê comer, principalmente nos primeiros anos de vida, tá? Que o paladar está sendo desenvolvido, certo? Então, acho que é isso que eu queria deixar pra vocês. É uma live curtinha, como eu falei, tá, papais? Vocês são importantes, a presença de vocês é super importante. Ajuda o bebê a crescer mais confiante, inclusive, porque ele vê a importância dele na sua vida, de que você se importa, que você parou pra conversar com ele, parou pra brincar com ele, parou pra se alimentar, né? E aí ele vendo o que você tá comendo, dá mais ânimo, mais estímulo pra ele comer. Então, se é uma coisa que você sabe que o seu bebê não aceita muito bem, coma na frente dele também. Não deixe só para a mãe estar apresentando novos alimentos ou fazendo de forma diferente o mesmo alimento para ver se isso estimula o bebê. Coma você também. Quando ele vê os dois comendo um alimento que ele não tem tanto interesse de cara, isso vai dar um estímulo muito maior para ele estar experimentando, tá? Depois dos 2 anos, o bebê às vezes fica um pouco resistente a estar experimentando alimentos novos. Então, quando ele vê que você também está comendo, né? Principalmente se você não tem muito tempo em casa. Gente, se você não tem muito tempo em casa, então preste atenção. Aí é que a sua presença na alimentação ela é mais forte ainda. O bebê vê você comendo, você chama ele para comer, você vai estar com aquele vínculo com o seu bebê e ainda tá mostrando, olha, isso que a mamãe tá falando que é bom para comer, é bom mesmo. Eu também tô comendo, ó, vem comer comigo, tá? Então é esse recadinho que eu queria dar para vocês hoje, certo, papais? Vamos participar, não deixe só a cargo da mamãe, a educação é seu papel também. E a educação alimentar da mesma forma, é seu papel também, você pode ajudar, você vai fazer uma diferença muito grande na vida do seu filho, tá? E se por acaso você quer realmente se aprofundar, quer entender um pouquinho, não quer ficar naquele só ouvir falar que faz bem, eu quero te convidar também a conhecer o meu e-book, os primeiros passos do bebê no mundo dos alimentos. Desculpa, os primeiros passos no mundo dos alimentos. É um e-book gratuito, você pode baixar lá, já vai te abrir um pouco a mente sobre o que deve ser dado para o bebê e o que deve ser evitado e o porquê. E aí, mais aprofundado, você encontra também no meu livro digital, que tá lá no link do meu perfil, tá? O bebê no mundo dos alimentos, certo? Então esse foi o meu recadinho pra você. Muito obrigada por quem participou, quem estava aqui. Se por acaso você quer enviar essa live pra alguém, pra que essa pessoa possa estar aprendendo um pouquinho mais também, pra estar trazendo a realidade da importância do pai na vida da criança, você pode estar compartilhando essa live, tá? Vou deixar disponível por 24 horas e depois vou colocar essa live lá no meu canal no YouTube, Mamãe Quero Papá. Tá bem? Se você quiser rever essa live em outro momento, vai estar lá também, tá? Eu te convido a dar uma olhadinha nas outras lives que eu fiz, que estão lá, e alguns vídeos que eu também já postei, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, espero ter ajudado você, papai, a entender um pouquinho como você é importante, como comer junto ajuda a gente mesmo a estar comendo melhor, até porque a gente precisa ser o exemplo para os nossos filhos, e às vezes a gente não tem uma alimentação tão legal assim, e a introdução alimentar é o momento da gente rever muita coisa, né? Às vezes a gente tá acima do peso, às vezes a gente não come muito legumes ou não gosta muito das verduras, e aí a gente precisa dar uma renovada aí na própria relação da gente com a comida, né? Tudo começa da nossa relação com a comida, de como eu vejo a alimentação, e aí eu vou passar isso pro meu bebê, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada.
Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada meu pai por estar aqui, minha mãe, tá? Minha prima Mara. Obrigada, Mara, também. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, a alertar um pouquinho para a importância que o papai tem também nesse momento, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, pode me mandar inbox também, que a gente vai respondendo em forma de stories, tá? E eu também te respondo por direct, certo? Então, foi um prazer. Bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na próxima live, também às 13 horas aqui. E lembrando que tem o sorteio do e-book, tá? Tem o sorteio desse meu livro digital também, O Bebê no Mundo dos Alimentos. E aí, quando eu lançar a fotinha, vocês já podem se inscrever para o sorteio, tá? O sorteio vai ser depois da próxima live, certo? Então, um grande beijo e bom final de semana para vocês. Até lá!